Olá, tudo bem? Nós vamos hoje dar continuidade às nossas discussões, às nossas conversas. Hoje nós vamos receber a Érica Alcântara, né? A gente vai iniciar aqui algumas discussões. Vou chamar aqui ela, né? Vamos ver, aguardar que ela entrar. Pronto. Pronto, a Érica já entrou, né? Vamos aguardar agora só. Pronto, Érica, você só solicita, né? Pra gente poder iniciar nosso diálogo, nossa conversa. Pronto. Érica, tudo bem? Pronto, ao lado, quando você entrar, é só você solicitar pra gente conversar. Olá! Tá dando certo. Olá, tudo bem? Agora eu vou Que tentar bom ver. Boa Oi? noite. Vou tentar centralizar Boa agora, noite. Pronto. porque há muita tecnologia, você sabe, né? Uhum. É o mesmo jeito comigo. Pera aí, tô ajeitando, vai dar certo. Vai sim. Tá, tá bem, tá boa a imagem. Tá ótima. Eu tô vendo você perfeitamente. A minha imagem hoje, eu peço desculpa, talvez vá travar um pouquinho, mas espero que dê tudo certo. Tá bom? Então vamos, né, hoje vamos iniciar esse momento, hoje, 1º de julho de 2020, né, vamos iniciar nossa conversa. Lógicos na Rede hoje traz Érica Alcântara e ela vai discutir sobre transexualidade e travestilidade na escola. Né? Então gostaria de saudar a todos vocês, dar a todos vocês boa noite e também saudar a nossa convidada de hoje, né, essa pessoa maravilhosa que está aqui conosco hoje. Tudo bem? Tudo bem a todos, né? Gente, Érica, né? Nós estamos muito felizes de recebê-la. Érica é mestranda em ensino, né, do Pós-Ensino, que envolve 3 instituições, o IFRN, a UERN e a UFESA. Érica é especialista em gênero e sexualidade na escola pela Universidade Federal do Ceará. Ela também é especialista em gestão escolar pela FAEP, professora de matemática nos municípios de Maranguape e Itaitinga, no Ceará, pedagoga, bacharela em administração, formadora de professores de matemática e ciências da natureza em Itaitinga, Ceará, né, também do programa PAIC. Ela é diretora da Escola de Ensino Fundamental Lídia Alves Cavalcante, em Itaitinga. E a gente fica muito feliz em recebê-la hoje. Né? Nessa noite nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a escola Ser ou Não para Todos. Então, você poderia, Érica, comentar um pouquinho sobre essa questão da educação na prática, ser ou não um direito garantido por lei, quando se trata do reconhecimento e a valorização da diversidade? Bem, a gente, assim, né? Boa noite a todos e a todas e a todes. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, né? Agradecer logo primeiramente a vocês que fazem Filósofas na Rede, a você, Elza, pelo convite. Dizer que é um prazer sempre poder contribuir, principalmente dentro desse contexto, com essa temática que é transexualidade e travestilidade na escola, né? E aí, quando a gente fala sobre essas de garantias, né? A gente sabe que a educação é um direito constitucional, todos devem ter direito à educação. Mas até onde esse direito ele é um direito adquirido e é um direito que a gente consegue entender que as pessoas possuem ele, né? Quando se fala em Uhum. transexualidade e travestilidade, existe uma barreira muito grande do direito da lei e do direito de fato, né? Então a gente tem que fazer uma análise bem profunda para poder entender
que as diversidades elas não estão sendo asseguradas dentro do contexto da educação, por N motivos, principalmente no atual contexto político que a gente vive. E aí a gente precisa estar sempre buscando apoio, sejam esses apoios através da legislação que veio depois dessa legislação maior, que é a Constituição, e a gente entende que existe a Constituição, existe o princípio de que a educação é para todos, mas a gente não vê essa educação para todos ser garantida. Então, a gente precisou de outras legislações para legitimar um direito, já é um direito magno, né? Vamos dizer assim. Então, é bem... A escola hoje, não é um ambiente de socialização harmônico, não é um ambiente onde as pessoas, as diversidades, elas se sentem acolhidas, e eu falo diversidades todas, né? LGBTs, índios, Uhum. pessoas com deficiências. Então, tudo isso é a diversidade em si. E se você for olhar para a escola, principalmente a escola pública, ela não é uma escola que acolhe. Érica, você está generalizando? Não, claro que eu não estou. Mas a gente entende que se nós formos falar num panorama maior, num panorama global, a escola pública, principalmente, ela não tem essa perspectiva de inclusão e de respeito às diferenças. Então, a gente precisa bastante ainda lutar muito para garantir isso. E aí a gente vai fazer essa discussão no decorrer das possibilidades de legislação que vieram depois da Constituição, que é a nossa legislação maior. E nós temos as portarias, os decretos, né? Aquilo que vai, de alguma forma, ser interseccional, que vai, né, para garantir os direitos, né, das singularidades e transformar essas singularidades em pluralidade. Mas é complicado, a gente precisa estar sempre se respaldando para poder existir na escola. E principalmente pensa numa escola que seja uma escola que tenha uma vivência com as diversidades, principalmente vivência onde existam pessoas travestis. A gente precisa fazer uma análise bem aprofundada para poder entender que isso, de fato, não existe ainda, né? E assim, maravilhoso essa sua fala e essas suas colocações, porque é muito complicado. A gente estar tendo que sempre garantir a nossa forma de existência. Né? A gente está aqui ainda lutando por princípios básicos, né? A questão do direito à educação, a questão do acesso ao ensino superior, princípios que constitucionalmente já deveriam ter sido assegurados para todos, né? Para todas e para todas, de maneira geral. Mas essas singularidades, elas muitas vezes não são apreciadas. Então, essa sua fala ela é extremamente interessante, principalmente se a gente pensar, né, diante desse contexto que nós estamos vendo, de discussões sobre antirracistas, antifascistas, antissexistas, que estão sendo levantadas nesse tempo de pandemia. E se essas discussões elas visibilizaram, desculpa, elas visibilizaram, né, a importância do lugar de fala nessas discussões, a importância de nós estarmos expressando essa necessidade que muitos ainda precisam legitimar, e aí não deveria precisar a gente legitimar, né, de existir, né, e de assegurar direitos básicos. Então, nesse sentido, eu acho super interessante, essa discussão ela vai trazer, né, essa importância desse lugar de fala, e eu queria aproveitar justamente essa conversa conosco, né, para ressaltar essas questões e pedir para você conversar um pouquinho sobre essas questões de gênero, né, e diversidade que a gente está discutindo na escola, né? Quando o tema é gênero e sexualidade na escola, tema inclusive da sua especialização, né, a gente tem muitas questões a pensar. E aí você menciona, e eu acho que a gente poderia aprofundar um pouco, essa questão da transexualidade e a travestilidade na escola. Né? Não só da educação, não somente as questões de gênero em geral, mas essas questões voltadas para a transexualidade e a travestilidade na escola. Assim, assim, é como eu sempre falo, só quem sente na pele é que entende o porquê que a gente luta tanto por essa visibilidade. E às vezes as pessoas elas não compreendem, né? Aí ficam falando, mas por que se fala tanto? Se fala tanto porque é necessário, né? Se não fosse algo que fosse necessário, não era falado. E mesmo que ainda fosse algo que fosse, de fato, respeitado e presente na escola,
a gente ainda assim teria que pontuar sempre, porque as diversidades e as existências, elas devem sim ser pontuadas sempre. Só que aí a gente vai ter um contexto meio que geral, né? O entender o processo de transição, né, que vem lá na adolescência, muitas vezes, não dizendo que o processo de transição ele aconteça somente nessa fase da vida, mas a sua maioria é nesse período. E aí, nós temos entendimento que os sujeitos e as sujeitas trans e travestis, elas têm uma dificuldade muito maior de acessar esse direito à educação, né? E aí isso começa através das formas de exclusão lá na escola básica, na educação, nos anos iniciais, nem tanto porque acaba que é meio que, vamos dizer assim, algo que ainda está se iniciando. Existe uma descoberta, né? Vamos dizer assim. A descoberta até do próprio corpo em si. E quando você começa a identificar, né, essa sua particularidade, essa sua singularidade, você começa a analisar o porquê disso tudo. E aí é onde começa o pensamento do querer mudar. Pelo menos eu estou falando isso no meu contexto, que eu, né, passei, e que as das minhas amigas e dos meus amigos homens trans passam. Então é bem particular. Então aí lá pros anos finais, né, no final, já se percebe que você realmente entende por não estar naquele corpo que não se adequa com isso que você é, que você sabe que você é, né? E aí, principalmente pela falta de da maioria dos profissionais da não, né? A gente acaba sofrendo muito, né? E isso não é um assunto que emergiu agora, né? Ele já vem de um bom tempo e a gente tem esse entendimento de que ele precisa sim ser sempre discutido. E aí, como discutir isso na escola, né? Acredito que todas as particularidades, todas as existências, né, devem ser discutidas na escola. Claro, tudo com muito respeito, com muita cautela, com a linguagem adequada para cada nível de ensino. Nós entendemos também que a gente não pode também acabar falando tendo determinadas falas em um nível de ensino que eles não vão ter compreensão do que você está explicando, né? Então, o que a gente tem que realmente fazer é fazer o bom combate de estar tentando não permitir de forma alguma nenhum tipo de preconceito e discriminação dentro da sala de aula. E aí, isso que gera, né, a grande evasão de pessoas LGBT dentro da escola, principalmente da escola pública. Essa falta de combater o preconceito, né? E combater toda e qualquer forma de discriminação. Então é muito complicado quando você tem sujeitas e sujeitos transexuais na escola, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem como tratar, não sabem como lidar. E eu acredito que não existe melhor forma para tratar uma pessoa, né, do que perguntando como ela gosta de ser tratada. Porque a grande maioria das trans, dos homens trans, das mulheres trans, deixam de frequentar a escola por não serem respeitados enquanto o nome social, que, como você bem sabe, é uma garantia mínima. Como a gente bem falou no início, existem as leis, que são as leis, vamos dizer assim, as leis que abrangem um contexto geral, e existem a legislação que vai especificando para poder entender que a lei geral existe e tem que ser respeitada. Aí se cria-se esses mecanismos, né, como no caso do nome social, para poder tentar fazer com que essa população ela exista. Mas aí cria-se o mecanismo do nome social, que a gente entende que existem decretos federais, decretos estaduais, decretos municipais, resoluções dos conselhos de educação, tanto a nível de estado quanto de município. Mas essas resoluções, elas estão para serem aprendidas, para serem lidas, para serem colocadas em prática. E se você, enquanto profissional da educação, não se dispõe a fazer essa descoberta, né, e coloca toda e qualquer obrigação em cima dessa descoberta que é sua, que é uma obrigação sua enquanto sujeito da sociedade, de aprender, aí você não vai querer, você nunca vai ter acesso, né? Tem coisas que a gente descobre porque a gente vai mexendo, cascaviando e acaba descobrindo. Aí era assim, sabendo que nós temos vamos dizer, essa predisposição de ter que saber tudo que tem na sociedade, principalmente quando a gente está dentro da escola. Se você é professor de escola pública, professora de escola pública, principalmente, você precisa entender o contexto que essa escola faz parte.
e as diversas existências que tem dentro dela, né? Então você precisa entender. E aí as pessoas não buscam essa informação, não buscam saber o que que tem, como é que funciona. Elas colocam todo e qualquer responsabilidade formativa em cima do poder público. Claro que nós temos que ter a contrapartida do poder público, sim, temos. Mas nós, enquanto cidadãs e cidadãos, também temos que procurar, sim, nos informar do que existe e respalda o que existe dentro da escola pública, vamos dizer assim. E as pessoas, elas não têm isso. E aí começam-se os problemas, começam-se as visões limitadas, começam-se os cerceamentos dos direitos, tudo conta de falta de informação e principalmente a falta de vontade de buscar informação. Né? Porque quando eu não sei de algo e aquela situação, aquele problema, aquela problemática, né? Ela está diretamente ligada a mim, eu procuro o quê? Eu vou me informar. Aí eu vou me informar para poder, né, seguir da forma que deve ser seguido. Aí não. Eu fico nos achismos, eu fico na vivência velada dos preconceitos, das discriminações, e aí é onde se matam os sujeitos, né? É como eu sempre falo, não existe só a morte com arma de fogo, e não existe só a morte com, né, com, enfim, com os mecanismos que a gente tem de morte na sociedade, mas existe também a morte por meio das nossas atitudes. E aí, uma atitude dessa, quando você não procura saber o que é aquele sujeito, o que é aquela sujeito, o que ela está dentro, qual é o contexto que ela está inserida dentro da sociedade, como é que você deve abordar, como é que você deve tratar, o que seria tudo aquilo, aí você começa a silenciar aquela sujeita, aquela sujeita. E as situações de silenciamento, desculpa, não sai. As possibilidades de silenciamento, elas existem em N vertentes dentro da escola pública. Seja na brincadeira, né? Quando você tem aquelas brincadeiras que não devem existir, de apelidar uns aos outros. Principalmente utilizando termos que são termos inerentes à população LGBT, mas de forma pejorativa, né? E aí isso, para quem brinca, não é algo que vai fazer a modificação da existência, mas para quem recebe aquela brincadeira, sempre é algo que faz sim a diferença, e principalmente a longo prazo. Porque se você imaginar que pessoas trans que estão lá no ensino fundamental, nas finais, saindo para o ensino médio e já vem com uma carga, sofrendo uma carga de preconceito diário, de bullying, e aí quando chega um determinado, a pessoa surta. Por que existem tantos índices de suicídio por parte da população LGBT? E principalmente por parte da população, né, da nossa população transexual e travesti? A grande maioria dos suicídios é por causa justamente dessa dificuldade que as pessoas têm que entender a existência do outro. Que a existência do outro ou da outra só diz respeito a ele. E as pessoas, elas querem interferir. E isso mexe com o psicológico da gente. É como eu sempre costumo falar. Pode não mexer com o meu, porque eu posso ter criado um mecanismo de sobrevivência e posso ter me fortalecido durante os tempos. Mas não significa dizer que as minhas amigas e os meus amigos, eles tenham esse mecanismo de fortalecimento para a existência deles. E é aí onde entra, né, a questão do suicídio, da automutilação, que a gente vê em situações, falo no Ceará, mas que se engloba a qualquer estado, a qualquer município. Meninas trans que são espancadas na escola, meninas trans que são impedidas de usar o banheiro, que a gente entende que a questão do banheiro é uma questão, sim, que deve ter uma sensibilidade, que deve ter um olhar, né? Nós temos pareceres já do STF que garantem que as pessoas utilizem o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, né? E aí as pessoas, elas começam a tentar cercear a existência das outras por parte disso. Eu digo a você um exemplo. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro que a aula era de 7 horas às 11h45. Aí imagine você ficar de 7 horas da manhã até às 11h45 sem ir no banheiro, porque você tinha medo de usar banheiro, medo de ser expulsa no banheiro feminino e medo de sofrer algum tipo de violência no banheiro masculino. Né? E as pessoas falam, mas aí vai no banheiro masculino, vai gostar. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe uma mulher trans ou travesti se sentir bem no banheiro masculino, né? E se a gente fosse pensar isso aí numa visão bem escrota mesmo, né? E aí a gente pensa que as pessoas elas têm sensibilidade, mas elas não têm.
Né? Aí quer dizer que eu não tenho direito de usar o banheiro que corresponde à minha identidade de gênero? Tenho sim. E aí a gente precisa entrar na escola com essa temática, fazer debates, esclarecer que os banheiros eles são individuais, que cada um usa o seu, e aí possibilitar ainda mais a existência de outros seres, né? Porque uma das maiores problemáticas da escola pública, principalmente, e eu acredito da particular também, é a utilização do banheiro, né? E aí, muitas delas deixam de ir para a escola porque não vai ficar sem usar o banheiro. Muitas delas deixam de ir à escola porque o nome social não é respeitado. Muitas delas deixam de ir à escola porque o professor escuta os apelidos e não faz nada. Eu tive, por exemplo, na minha professores que foram professoras bem presentes, marcantes, que me ajudavam, né? Mesmo com o bullying que a gente sofria, elas tentavam fazer com que a gente se sentisse bem. Mas teve professor que era uma coisa natural e não é natural. Não é natural, entendeu? Claro que nós temos que tirar o estigma da palavra viado, vamos dizer assim. Aí a gente tira o estigma, a população LGBT tira o estigma da palavra, mas aí em contrapartida, os heterossexuais, né? Eles utilizam o termo viado para poder minimizar um homem, né? Para dizer que ele é menor, que ele não tem, né? Aí você faz uma desconstrução de toda uma história, de um contexto da palavra, e no outro lado você é minimizado. Quer dizer que você ser comparado com alguém é algo que você não pode ser? Por quê? Entendeu? Então, tudo isso são contextos que vêm de dentro da escola pública, precisam ser discutidos, e às vezes as pessoas elas fazem ouvido de mercador, não querem discutir isso, acham que não sabem. Gente, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo de nada, a gente aprende. Se você não sabe, você procura ler para saber. Você não vai esperar tão somente pelo poder público. Ah, o poder público tem que dar. Não. Se aquele assunto acabou de emergir na minha existência, na minha sala de aula, eu tenho que buscar informação. Posso buscar informação com o poder público? Posso. Leva a problemática para o meu diretor, para a minha diretora, que ele vai levar para... Enfim, mas tenta fazer de alguma forma. Né? Eu sei que tem muitos gestores que não são sensíveis, a gente entende, que não são sensíveis mesmo, acabam barrando alguma possibilidade de discussão sobre essa temática na escola. Mas aí cabe a nós, professores e professoras, fazer essa buscativa, né? Principalmente se nós entendermos que existem professores que também contribuem para essa não existência da população trans travesti na escola. E aí né? A gente vai começando a moldar a escola, entender que ela pode ser modificada, e isso depende única e exclusivamente de cada um de nós, né? E a gente vai buscando fortalecimento através dessa conversa, dessa formação. Eu tô até vendo aqui nos comentários, Ilza, que eu tô com duas pessoas que estão me ajudando, porque assim, a gente fala contexto, aí o Homero vai e especifica a O legislação. Homero tá. E a Samila, porque são duas pessoas que estão diretamente ligadas com a política pública para LGBT, né, dentro da assistência e dentro da educação, que vão fortalecendo principalmente esse diálogo que a gente está tendo e mostrando para as pessoas que estão aqui na live, né, que existe legislação e que tudo é amparado, né? E aí a gente vai fazendo essa construção, né? E aí é justamente o ponto que eu falei. O buscar informação está aqui. Vamos aproveitar esse momento de lives, vamos buscar as informações que a gente não tem, né? Só que as pessoas elas não pensam nisso, né? E a gente vai tentando fazer a modificação, né? Você falando, né? Eu estava primeiro agradecer, né? Porque tem o Homero, a Tata Ferreira também fazendo alguns comentários. E todos eles fazendo comentários para mostrar que, na verdade, existem muitas resoluções que a gente precisa estar trabalhando, né? Essa discussão que você está trazendo sobre a questão dos banheiros, né? Imagina o que é você ter espaços negados, né? Você sabe o que é isso? Espaços que os cis não sabem, né? O que é alguns espaços do básico como ser humano, da dignidade humana que são afetados. Eu vi você falando, eu tô meio com os olhos cheios de lágrimas, porque a gente perdeu ontem, né? No Ceará, Cristina, né? E aí a gente lembra, e você falando, você lembra. Quem não sabe, quem está assistindo, tem muita gente de vários estados aqui. Cristina militava, né, em relação à diversidade sexual. E assim, a gente, né, vai se mobilizando em relação a isso. E aí, vendo você discutir isso, eu acho que é interessante você trazer um pouco para a gente essa questão
dessa dororidade também que a gente precisa ter e entender essa realidade do outro, né? A escola, o professor, primeiro que o professor tem essa obrigação, como você bem colocou, tem essa obrigação de educar para a diversidade, né? Faz parte da legislação da educação brasileira educar para a diversidade. Nós temos legislações que o Homero está colocando aí acerca dessas discussões, nós temos resoluções, as instituições estão caminhando para ter essas resoluções também. E a gente, às vezes, não cumpre o básico dessa educação para a diversidade, dessa educação para a dignidade e aspectos éticos básicos do respeito ao outro, né? Ele não precisaria estar lutando por um reconhecimento. E aí, assim, para falar um pouco disso, né? Eu queria, às vezes, se possível, né? Se você comentasse um pouquinho sobre esse seu processo de reconhecer-se no mundo, né? Você mencionou algumas situações da escola, de você passar tanto tempo sem poder ir ao banheiro, né? E você também mencionou uma coisa que me interessa também a que está aqui contribuindo com a live, que é essa questão de você, o processo de descoberta, né, que muitas vezes acontece na adolescência, na descoberta do corpo. Então, como foi esse processo de reconhecer isso? Eu acho que todo mundo passa por um processo de reconhecer enquanto mulher, né? Todas as mulheres, inclusive, vão passar por isso. Então, a gente tem que pensar que isso é um processo que as mulheres sentem. Quando foi que você se reconheceu enquanto mulher trans? Pronto, né? Acho que a trajetória é como eu sempre falo, né? A nossa existência é a militância. E nós militamos, somos militantes, claro, sempre, né? Em todos os aspectos e quando for preciso. Só que as pessoas trans e travestis, elas, na sua existência, nós já estamos militando, né? Então, assim, falar da nossa existência, não falar da nossa trajetória, não é seguir o raciocínio correto. E aí, assim, desde sempre, desde nova, acho que com, vamos dizer, 5 anos, eu não tinha entendimento, claro, né? Como a gente tem depois de uma certa idade, mas a gente já tem a percepção do que a gente entende, pelo menos eu sempre tive, e eu acredito que a grande maioria também perceba isso. E aí a gente vai passando pelos processos de, né, adolescência, que sempre é muito difícil para todos nós, né, e todas nós, mas acredito que para as pessoas trans e travestis isso é assim muito complicado, né? Porque você assumir uma identidade que muitas vezes alguém do seu convívio, do seu lar, não dá apoio, então não lhe dá aquele aparato que a gente necessita da família muitas vezes, aí é muito complicado, né? Porque a grande maioria das trans, elas têm essa situação de não serem aceitas, não vou nem dizer aceitas, porque eu acredito que o aceitar é da gente, eu digo, não são respeitadas em suas existências dentro da própria família, dentro da própria casa. E aí é bem complicado, eu acredito que para todo mundo foi, né? Não tive muito problema com isso, porque minha mãe sempre foi maravilhosa, né? E ela sempre me fez existir da forma que eu quisesse existir. Eu acho que nesse aspecto eu não tive nenhuma, vamos dizer assim, nenhum problema, graças, né, aos deuses e às deusas. Só que para a grande maioria, essa é a realidade. As famílias, elas não respeitam, né? E aí ficam colocando em situações de que aquilo não é de Deus, que não era para existir. Enfim, que você já conhece, todo mundo já sabe como é que são esses discursos. Só que a gente entende, né, que tudo é com uma construção. Claro que a gente vai sempre pautando o desenvolvimento dos seres humanos dentro dessa perspectiva. E aí a gente vai, depois da adolescência, se percebe. Quando a gente começa a ter responsabilidade e autonomia na nossa existência, a gente começa a fazer aquilo que realmente a gente quer. E foi assim que eu fiz, né? Comecei a tomar o processo hormonizador, né? De hormonização, desculpa. Comecei com 13 anos e aí foi... Aí já se tem a dificuldade da puberdade em si. Aí você imagina você fazendo um tratamento hormonal, aí é aquele choque de existência. E aí você vai, chora, vai pro travesseiro, e quer entender por que que o mundo não te respeita. E aí acaba, como eu disse, tive apoio na minha casa da minha mãe, né? Mas aí esperava o mesmo da escola. E muitas vezes não tive esse apoio da escola, né? Aí o que acontece? Você tenta se sobressair de alguma forma para que as pessoas elas não te vejam tão somente como um ser que tem, vamos falar assim, de uma genital, que as pessoas elas genitalizam muitas coisas, então elas pensam que a nossa existência é só uma genitália. E a gente é bem mais que isso. Aí você tenta se sobressair, e aí foi assim que eu fiz, e tentar ser a melhor,
né? Aí vai tentando ser a melhor, tentando tirar as melhores notas, tentando alcançar os melhores índices de tudo. E isso gera um certo estresse, porque você se culpa, você se coloca quando você não consegue. E aí a minha existência foi batada nisso, de tentar ser a melhor, né? Conseguir sempre entrar nas seleções. Aí a gente faz, né? Estudei bastante, passei nos vestibulares, passei nos concursos, né? Como você já falou no início. E aí, para poder tentar minimizar aquele impacto que é a identidade de gênero para quem está visualizando, né? Que não tem essa sensibilidade dentro do contexto da nossa existência, né? Porque eu acredito que, né, numa perspectiva bem, pensando bem em Foucault, a gente tem que fazer esse entendimento de que a sexualidade ela é construída, né? E a gente vai fazer esse passo a passo da nossa existência dentro dessa construção. E aí, quando você se percebe, você tenta fazer a modificação, e foi assim que eu fiz. Só que para poder passar por tudo isso, de contrapartida tentar ser a melhor em tudo, acaba dando um cansaço, gente. Você se sente um pouco cansada, você se cobra muito quando você não consegue. E isso é para todos. É só que aí, o que a gente sempre fala também, né? O que para mim pode ser uma cobrança, né? E se tornar algo que eu vou fazer para poder chegar lá, para o outro e para a outra pode não ser, né? As pessoas elas não precisam ser as melhores para poder existir. Elas não precisam único e exclusivamente tentar se sair sempre bem para poder as pessoas não perceberem a sexualidade delas e não ficarem julgando. Elas podem sim existir da forma que as outras pessoas existem, que erram, que não passam, né? Que não vão ter aqueles dias bons. Aí você tem que estar sempre no dia bom, né? Tem que se comportar porque se criou, né, uma estrutura de biopoder em cima do corpo, de que, não, mas você, por que você é assim? Não, não é assim, né? E aí fazendo principalmente a construção do poder do corpo, ela é única e exclusivamente do sujeito ou da sujeita que constrói esse corpo. Eu não posso fazer comparações de um corpo e visibilizar aquela comparação para um grupo todo. Né? Eu não posso dizer que todas as meninas trans sejam como eu, porque elas não são eu, elas são outras pessoas. E aí, muitas vezes falam, mas por que não são assim? Porque não tem. Existem mulheres cis, assim, que são, né? Que são. Existem mulheres cis que gostam de falar também. Existem homens cis também. Então, isso é do caráter da pessoa, não da sexualidade. E não adianta fazer essa associação, porque é uma associação que não é honesta, né? Cada pessoa tem sua existência. Né? E aí a gente faz essa comparação e fica fazendo essas associações do poder que o corpo tem e traz diante da sociedade. Só que aí cada um vive do seu jeito. E o caráter, ele é único e exclusivamente da pessoa. Eu não posso jamais dizer, existem todas as trans, elas são maravilhosas? Não. Todos os héteros são maravilhosos? Não são. Todas as mulheres em si são maravilhosas? Não são. Então não adianta você dizer que porque não existe, cada um com a sua existência. E parar de segregar dessa forma, né? Cada um faz aquilo que quer, que acha melhor para sua existência. Não pode fazer com que, tipo, as pessoas trans e travestis, elas têm uma única alternativa. Ah, mas porque todas fazem parte da prostituição? Que seja um direito de escolha delas. E não algo que seja colocado como única opção. Ou vai ser prostituta, ou você vai ser cabeleireira, esteticista. Mas por que você chegou e as outras não chegam? Eu não sou as outras, elas não são eu. Né? Então, cada um vai de acordo com sua existência. E aí a gente não pode fazer esse comparativo. Mas você chegou lá, por que elas não tentam? Porque elas não são eu. Se elas não... Eu tive muito, enfrentei eu e várias outras amigas minhas que hoje, né, estão, depois de muita luta, depois de muita persistência, estão na academia, estão no mestrado, são doutoras, mas é porque a gente persiste, porque se fôssemos depender, né, da sensibilidade da sociedade, nós não existiríamos. Estaríamos única e exclusivamente na rua, na prostituição, que deve sim ser respeitada e deve sim ser uma escolha, não uma única alternativa.
E aí a gente vai, faz essa, né? Aí se quebra esse paradigma de estar na sala de aula, que é uma quebra de paradigma, mas aí todo ano há um rompimento desse paradigma, e aí você começa do zero, e aí é tudo de novo. Aí tem uma hora que você cansa, tem uma hora que você pensa que você não quer, aí você pensa em todas as outras que vão vir. Porque tudo que eu vou fazer, eu penso nas minhas amigas e nos meus amigos, e quem me conhece sabe que é assim. E aí, eu continuo na trajetória, enfrentando as barreiras para poder outras Éricas existirem, né? Eu estava até falando na outra live que eu participei que eu tenho 2 meninos trans na escola que eu sou gestora. E aí, para mim, visualizá-los na escola é uma vitória. Só são 2 no universo de 357. Mas para mim é uma vitória. Como é que você consegue visualizar a existência de duas pessoas que tiveram seus direitos cerceados, não conseguem, de alguma forma, mostrar o que elas aparentam, o que elas querem ser, porque a sociedade ela julga, e elas estão lá presentes no ensino fundamental? Então, para mim, assim, é um orgulho. E eu faço de tudo para ajudá-las. Faço de tudo para ajudar todos e todas. Mas para a existência desses sujeitos, dessas sujeitas LGBTs, eu dou o meu sangue. Assim, porque queria que tivesse uma Érica lá na época que eu fazia ensino fundamental, né? E não precisaria também ter passado por tudo que eu passei, enfrentado tudo que eu passei, os constrangimentos que eu passei e passo para poder existir, né? Porque tudo é a questão da sensibilidade, da sensibilização, mas as pessoas elas não têm essa sensibilidade, né? Elas não querem ter. E muito mais de não terem hoje, na atual conjuntura do nosso país, é muito mais de não ter, é não querer ter. Porque elas não querem ter. Elas querem associar mesmo. Eu vi hoje uma publicação da Samila, que está até aqui, que ela colocou uma frase de uma trans, inclusive uma trans que morava fora, mas que era, quando estava no Brasil, era bem presente nos movimentos. Inclusive, ela já faleceu, né, a Alexandra? E ela colocou uma frase, aí um sujeito, né, um homem cis, branco, falou embaixo que as trans, as travestis e as trans, elas, o número de mortes era grande porque as próprias se mataram. Gente, pelo amor de Deus, você falar que a morte de pessoas trans e travestis no Brasil, os números são altos porque elas se matam. Gente, desconhecimento de realidade. Isso é de uma falta de caráter sem tamanho. Porque a Dandara não pediu para matarem ela, não. E nem foi outra travesti que matou ela, não, daquela forma. E principalmente, quando você vai fazer uma análise de crimes contra pessoas trans, os crimes, eles não são crimes como os outros crimes. Primeiro, pela motivação da transfobia. Segundo, pela crueldade que eles têm. Agressividade. Né? É arrancar o coração de uma trans porque disse que ela não é pura, gente. Aí as pessoas não se colocam, não veem as notícias e acham que é brincadeira. Você chegar numa avenida e dar tiro só porque você não concorda com a existência daquelas pessoas, você querer matar. Gente, isso é muito sério. E as pessoas, elas não veem isso. Mas estava envolvida, porque sempre quando matam uma trans ou uma travesti é porque estava envolvida. Aí eu tô dizendo, aí quer dizer que todo mundo é envolvido agora, né, no crime. Não existe isso, gente. Não existe esse encontro nenhum, né? Aí a gente faz essas associações esdrúxulas e acaba banalizando, né, a transfobia, porque a gente sabe que existe. Existe porque eu sinto na pele todo dia. Quando eu moro numa casa há 30 anos. E todos os dias que eu saio é como se fosse o primeiro, né? É como se as pessoas não me vissem nos outros dias. E as outras meninas que não têm o respeito, porque eu ainda tenho respeito porque a gente, né, te constrói esse elo de amizade acaba tendo. Mas então tudo isso a gente tem que atualizar. E é importante fazer sempre esse levantamento, fazer esse jogo, esse jogar na cara das pessoas, entender que uma pessoa não é normal, não é normal nenhuma pessoa ser morta. Ainda mais das formas que se fazem com as travestis e com as mulheres trans ou com os homens trans. É sempre arrancando a cabeça, arrancando o coração, é levando dentro de um carro de mão. Gente, é muita crueldade, né? E não somos nós que nos matamos, não. Quem nos mata é a sociedade, ok? E é complicado. Eu vendo você falar, eu ouvindo você falar, a gente lembra muito isso. A família que você mencionou, estava dizendo isso. Essa educação é uma via de mão dupla, né? Um processo de formação educacional.
E aí você lembra isso, que as dificuldades que você teve nesse processo, né? As dificuldades que você teve nesse processo educacional, que isso inviabiliza alguns espaços, a tomada de alguns espaços, né? Esse biopoder que oprime o corpo das mulheres trans, dos homens trans, e que ainda teimam em querer encontrar e achar que tem razão em fazer isso. Isso é um absurdo. O caso de Dandara, o caso de tantas outras mulheres e homens trans, travestis, que são assassinados, que são brutalizados, né? Por essa transfobia, porque se a gente fala de racismo estrutural, a gente tem que falar de transfobia estrutural, né? A gente tem que falar de transfobia recreativa, né? Que essas brincadeiras que não são brincadeiras, que são crimes, e que deveriam ser criminalizadas, né? Porque a gente está vendo essa morte que é brutalizada no corpo, mas foi brutalizada na alma durante anos e anos e anos e anos e anos de formação. E que dentro da escola a gente vê isso. E tudo isso encabeçado pelo patriarcado, né? Pelas atitudes machistas, sexistas, né? E tudo isso dentro começa principalmente onde se devia não começar, que é dentro da escola. Porque quando a escola ela educa para a diversidade, os alunos e as alunas, eles têm uma visão diferente. Eles respeitam, eles perguntam, eles questionam, eles querem aprender. Mas quando não se faz uma escola para a diversidade, os alunos, eles não têm essa curiosidade. O que eles, que eles fazem é xingar, é brincar e achar que é natural. E não é natural. Aquilo que machuca o outro não é natural e não deve ser feito. Não deve ser naturalizado, né? E aí a gente tem... Pode falar. Perdão, você está falando isso, essa menina estava dizendo isso e faz uma pergunta para ele, nesse sentido, acho que tem a ver muito com o sexual, e perdão por interrompê-la, né? Olha aqui, eu quero silenciar. Como eu posso utilizar o debate sobre a diversidade nos anos iniciais sendo professora de matemática? Então, ela vem perguntar isso, porque eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse processo de silenciamento, de dor, de... Oh, Deus, porque falhou, eu não entendi como foi. Pronto. A Samila perguntou como eu posso utilizar o debate sobre a diversidade nos anos iniciais, sendo professora de matemática. Pois é, eu acredito que pensar na disciplina, pensar na disciplina é pensar na interdisciplinaridade. Eu acredito que tudo se conversa. Eu, pelo menos, vamos falar do meu exemplo, né? Eu sou professora de matemática, e aí o que que eu faço sempre? Que eu já até falei aqui, mas agora eu vou dar outro exemplo, né? E aí, fazer essa união da sociologia, né, da formação humana em si, com a matemática. A gente geralmente pega assuntos que são assuntos referentes à população LGBT, vamos pegar na questão da transexualidade. Vamos fazer uma análise social das características da violência contra as pessoas trans nas regiões do Brasil. E aí vamos levar essa caracterização para o contexto social de cada estado, de cada região. E aí, em seguida, nós vamos lá para os números da violência. Como é que a gente pode trabalhar esse número da violência na matemática, através do letramento estatístico? Aí trabalha-se porcentagem, trabalha-se regras de 3, trabalha-se análise de gráfico, criação de gráfico. Então, assim, a questão da interdisciplinaridade, ela pode acontecer, basta cada professor querer ou professora, né? Se você não quer, você não faz, mas se você quer, você faz. Porque nós podemos fazer associações em qualquer disciplina. Porque o que a gente mais pede, principalmente quando a gente traz o contexto da BNCC, né, que a gente está vivendo agora, nos anos finais, no ensino fundamental em geral e na educação infantil, e estamos caminhando para o ensino médio, né? E aí a gente pensa em quê? Que a educação ela tem que ser pautada na interdisciplinaridade. É você pegar e fazer esse casamento das disciplinas. Né? Porque tudo que se pensa em matemática tem um campo social que você pode trabalhar dentro do contexto e levar esse campo social para a matemática. Assim como qualquer outra disciplina. O trabalho interdisciplinar, ele é um trabalho fácil? Não é. Dá trabalho dar aula dessa forma? Dá. Então, aí você tem que se predispor a fazer essa pesquisa, a dar essa aula e fazer esse detalhamento e ter essa parceria. Mas isso depende de quem? De quem está planejando. Quem é que planeja? O professor e a professora. Mas é super possível. Você pega o contexto social e coloca ele dentro do que você está trabalhando. Até porque a gente trabalha muito, principalmente na perspectiva da base, né, e dos documentos estaduais, é que a gente tem que pegar assuntos que os alunos, têm vivência. A transfobia, a LGBTfobia, ela é um assunto
da sociedade. Ela precisa ser discutida. Então, vamos lá. Se eu vou para matemática, vamos pegar aqui os assassinatos, né, da população LGBT. Vamos Uhum. analisar, fazer uma leitura desse texto. Aí depois que eu fiz a leitura do texto, eu vou lá para os números, né? Os números dos assassinatos, os números. Inclusive, uma vez eu fiz uma avaliação com os meus alunos do sexto ano, tratando sobre a questão das denúncias do Disque 100 contra denúncias de violência contra a população trans. E eles conseguiram. Eu fiz o debate, claro, com a linguagem que eles entenderiam e com a responsabilidade na minha fala, porque a gente tem que ter responsabilidade também. E em cima desse debate eu fiz as questões. E aí eu fiz para a violência da mulher contra a mulher, eu fiz para o racismo. Então, tudo que tem na sociedade se consegue trazer para o componente, né? Basta que a gente faça esse estudo. Esse estudo ele requer principalmente disponibilidade do profissional ou da profissional. Se ele quiser, ele faz, entendeu? Mas é super possível, né? Existiram outras leituras, né? Do contexto histórico. Já trabalhei o contexto histórico das mulheres na matemática, né? Existiram várias mulheres que contribuíram para a matemática. Por que elas não são faladas, né? Por que elas não são citadas? Porque só Uhum. cita homem. Né? Aí a gente vai trabalhando a desconstrução do machismo, do sexismo, e trazendo isso para análise de um discurso mais atual e contemporâneo. Que existiram muitas mulheres na matemática, que contribuíram sim para a matemática. Existiram mulheres, né? Como a Sophie Germo, que colocou o codinome de um homem para poder existir. Né? Então, tudo isso a gente tem que falar. E é aí que acontece a desconstrução. É justamente nessa, né, pautando o que a gente acontece, o que já aconteceu durante os tempos. E isso só acontece se a gente quiser. Então não existe, vamos falar na matemática, que é a minha área, não existe matemática sem história. Então eu posso sim fazer leituras, trazer a história para a matemática e contextualizar tudo isso. Não existe matemática sem estatística. Então vamos trazer a estatística, vamos analisar os dados. Tudo isso é super possível. Basta que a gente queira. Não é assim? Eu vendo isso, eu vejo a importância de a gente estar discutindo que todas as disciplinas realmente precisam passar por essa discussão sobre a interdisciplinaridade. E todas as disciplinas a gente hoje pensa que precisam ser contextualizadas. E como você colocou, né? A gente precisa contextualizar com esse mundo da vida. E o mundo que está aí, a gente está vendo essa já LGBTfobia. Então, a matemática, ela precisa isso. E a própria matemática também, se a gente for lembrar, por exemplo, do Alan Turing, né? Foi silenciado. Ele foi silenciado por quê? Porque assim como ele, várias outras pessoas do universo LGBT, elas foram silenciadas por uma pseudo-cura que se buscou, que usou-se, na verdade, para aniquilar essas pessoas e as possibilidades de conhecimento que elas poderiam ter e poderiam contribuir na humanidade. Né? Ele fez tudo o que ele fez, imagina o que ele poderia ainda ter feito e construído mais se ele não fosse silenciado por causa desse processo de cura que é buscado, que na verdade quem deveria buscar é quem é homofóbico, né? É a homofobia que precisa de cura. Quanto Então, pensando... contribuíram para as disciplinas, né, para as existências dos componentes, das áreas, né? Quantos e quantos, né? E aí as pessoas elas É. não, né, não mensuram isso. E aí, assim, as pessoas elas estão aqui comentando isso, né? Samila está comentando a importância dessa discussão, a importância da gente estar trabalhando isso, o Mero também, né? O José Carlos também. E aí, a Karina, nossa Karina, né, tá perguntando como é que ela pode, se pode se aconselhar para ajudar o filho trans que está em transição. Eu acredito que é a escuta principalmente, é escutá-lo, né? Mais do que dar conselhos é escutar, perguntar, porque a gente precisa disso, das perguntas, perguntar o que tá passando, se tá tudo bem, o que que você tá sentindo, o que que você pensa, o que que você quer. Porque a gente tem o silenciamento, ele ocorre principalmente porque a gente quer buscar soluções sem ouvir o sujeito ou a sujeita. Nós precisamos ouvi-los antes de buscar as soluções. Não existe possibilitar a existência sem ouvir a existência. E aí é principalmente ouvir. Ouvir o que se passa, o que está acontecendo, quais são as angústias. Porque quando você vai ouvir, quando você tiver essas informações, você vai começar a perceber aonde você deve mudar, o que você deve fazer para poder ajudar nesse processo que é doloroso, não é fácil para ninguém, né? Até hoje eu tenho 32 anos, até hoje para mim
é muito complicado, às vezes você fica assim, parada e não consegue entender por que as pessoas elas agem dessa forma. E aí você tem que ter sempre a questão de ser incisiva, de se colocar enquanto sujeito. E aí tudo isso é muito complicado, muito difícil, e as pessoas não têm esse entendimento, né? Não tem essa escuta. Se fala-se muito em escuta. Eu não sei se você percebeu que antes da pandemia estavam se falando muito na questão de se escutar as pessoas, Escutar o outro. de tentar dar uma palavra de agrado, né? Discutimos muito nas escolas agora, para além do cognitivo, muitas questões relativas às competências socioemocionais. Então, nós temos sim que entender essas competências, temos que trazê-las para a nossa vida. Se a gente não tem leitura, a gente procura ler para poder ajudar. E eu acho que, principalmente no caso, né, dela, da Karina, ela precisa ouvir. Ouvir as angústias, ouvir os anseios, tentar fazer esse diálogo, porque na maioria das vezes esse diálogo ele não existe. E esse diálogo é o que mata, né? É o que segrega, é o que faz a existência não ir para além daquilo, né? Para além daquele momento. Então eu acho que é o ouvir. Se ela começar a ouvir, começar a tentar ajudar através dessa escuta, já vai ser meio caminho andado. E principalmente o respeito a essa existência, né? É entender que é uma existência, é singular para ela, né? Mas é sempre uma pluralidade para a sociedade. E aí sempre estar disposta a defender. Eu acredito que o papel de uma mãe, principalmente de uma mãe que está percebendo essa situação, é defender o seu filho ou sua filha, né? Porque eu acredito que eu pelo menos quando minha mãe era viva, eu tinha ela como a minha protetora, né? Então, ela me protegia de tudo e de todos. Eu acredito que se as outras mães, os outros pais fizessem isso com os seus filhos, né? Eles com certeza iam ser mais fortalecidos e, consequentemente, conseguiriam enfrentar as barreiras que a sociedade iria impor. Mas aí a gente começa já enfraquecendo dentro da nossa própria casa, muitas vezes. E isso é bem doloroso. E aí a gente vai aprender na rua, que acaba sendo uma aprendizagem que é bem mais complicada. É, é interessante a gente estar te ouvindo, porque você vem estar trazendo essa questão do ouvir, do escutar, e aí a Samila tá reforçando isso, né, essa discussão, essa importância do ouvir, né, algumas pessoas que estão acompanhando a gente também tá ressaltando essa importância do ouvir, da participação desse processo, inclusive alguns estão aqui comentando, como o André Praciano, né, ele está comentando que ele teve um grupo de alunos que fizeram sobre a cultura drag, né, disputados em RuPaul. Eu, por exemplo, sou da filosofia e eu não perco a Rita. Rita Von Huss faz uma análise maravilhosa sobre Isso essas discussões. é uma Né? pessoa E assim, inteligente. como muitas das trans que eu conheço, né? O pessoal estava discutindo aí um pouco mais acima sobre essa questão de elas serem muitas forçadas a estarem na rua, como você estava colocando, né? Elas não vão para o assalto que elas querem, né? Elas vão muitas vezes porque elas têm o direito de ir, que o corpo é delas, né? Mas que elas não sejam forçadas por um bio poder a fazer isso. E aí a gente vê o quanto muitas estão contribuindo, quanto elas conversam. Deixa eu te interromper, porque eu acho que já vai dar 1 hora, não? Tu acha? Sim, e eu queria, não, aí indo para isso, né, justamente faz parte desses comentários, a gente está tentando comentar todo mundo, mas são muitos comentários. Aí eu queria ver um pouquinho o que você indica para essas meninas, né? O que você indica para essas meninas, para esses meninos que estão em processo de descoberta, para que eles possam perceber e se reconhecer também enquanto possibilidade de futuro. Bem, assim, de uma forma bem simplificada, eu acredito que eu acho que eu não posso falar de uma existência que eu não conheço, mas eu posso dizer que sigam fortes, né? Sigam firmes. Se for aquilo que realmente quer, se for aquilo que realmente pensa na sua existência, que bola para frente, né? A gente, infelizmente, vamos ter vários pontos na nossa existência que vamos ter que cortar da nossa própria carne. E isso é necessário para poder a gente sobreviver nessa sociedade tão cruel, tão LGBTfóbica, né? Tão machista, tão racista. E nós precisamos seguir, né? Pensar primeiramente na sua existência, né? Nas suas particularidades e tentar sobreviver nesse mundo aí que não é um mundo fácil, né? Buscar o apoio quando precisar, né? Eu sempre me predisponho a estar
né, conversando com quem necessita, porque eu acho que a gente tem que dar esse suporte para as nossas irmãs e nossos irmãos. Então, quem precisar, que puder me seguir também, tá? Vou deixar o arroba, né, Eusa? E aí pode conversar sim, porque a gente está aqui é para isso mesmo, para poder se ouvir, se apoiar, dar força umas para as outras, uns para os outros, e fortalecer cada vez mais nosso elo, fazer com que realmente as pessoas elas entendam que os LGBTs, as pessoas trans e travestis, eles vão existir sim. Não vai ser fácil, não vai ser fácil hoje, não vai ser fácil amanhã, não vai ser fácil nunca. Mas se a gente se unir, porque é como eu sou, a gente vai sim conseguir chegar lá um dia, pelo menos para minimizar, né, os impactos desse preconceito que é tão enraizado na nossa sociedade. Que só depende de cada um de nós também fazer essa diferença, né? Então agradeço a você também pelo convite. E dizer que é sempre um prazer falar sobre essas perspectivas da transexualidade na escola, né? Dizer que a minha escola, falo minha escola, a Escola Lídia Alves Cavalcante Itaitinga é uma escola que vai sim acolher as diversidades, que vai sim respeitar todos os sujeitos e sujeitas, né? Tá ouvindo? Falhou, Uhum. falhou. Falhou um pouquinho, mas eu ouvi. Que nós possamos transformar as outras escolas em escolas plurais. Eu tenho certeza que cada escola do Ceará, ou então do Brasil, ou do mundo, tem uma pessoa, sim, que vai sempre lutar pelos LGBTs e vai fazer com que eles existam. E são vocês que fazem a modificação dentro da escola. Então, não desistam. Vamos enfrentar gestores que são gestores inconsequentes, são gestores que não têm sensibilidade, mas a gente está aqui para isso, para resistir sempre. Porque o nosso nome é LGBT Resistência. Então vamos lá, seguimos firmes e fortes e contem sempre comigo, viu? Obrigada, Elza. Então, eu queria Obrigada. agradecer bastante a você e a todos que estão aí. E assim, eu queria encerrar com a sua fala, sabe? Porque eu acho que é você que tem que estar falando aqui. Então, agradecer a todos, todos que estão presentes nessa live. E deixar com você, eu sei que você já agradeceu, já fez as suas considerações finais, a gente ainda tem aí um minutinho, né? Se você quiser deixar mais algum recado, alguma discussão. Vamos aproveitar esse um minuto que falta enquanto nós temos a possibilidade de existência sem censura para dizer fora Bolsonaro. Bolsonaro! Te amo! Eu sou sua fã! Fora Bolsonaro, fora machistas, racistas, sexistas, LGBTfóbicos. E vamos lá, vamos Né, botar você é nossa crush, né? Barreiras, viu, Elza? Uma vida sem barreiras é uma vida boa de se viver. Então vamos derrubar mais essa barreira, né? Que isso é só uma barreira do nosso caminho. E vamos conseguir sobreviver, vamos resistir, sim. E vamos lá, mês de junho passou, mas o orgulho é o ano todo. Luta continua. Então é isso, maravilhosa, fechando e arrasando como sempre, brilhando, né? E assim, muito obrigada a você. Vamos lá, vamos resistir, né? Vamos sim, vamos nos inteirar da legislação e das possibilidades de aprender as interseccionalidades da sociedade, né? Vamos tentar ler mais sobre, quando tivermos problemas, procurar saber o que acontece dentro da escola, principalmente, para poder não causar constrangimentos e não cercear existências futuras. Então, o segredo é se informar, sempre. A informação é algo que a gente sempre tem que buscar, independente de qualquer pessoa. Certo? Então. Ok, então. Maravilhosa. Amei. Vamos fazer mais vezes essas conversas e esse diálogo. Mande um beijo pro Brasil, aquela bem internacional, né? Mas tem alguns amigos nossos que estão acompanhando de outros lugares do mundo, viu? A população do Brasil, amo todos. Tudo de bom, viu, amiga? Qualquer coisa estamos Pronto, aqui. é isso. E vamos marcar mais vezes, presencialmente também, né? Um beijo e é isso. Seremos resistência e dedicar aí a nossa companheira que faleceu, mas que iniciou, foi uma das grandes lutadoras aqui no Ceará e com certeza vai estar ajudando a gente nessa luta. Brilhando, onde ela estiver, como sempre. Tchau, amor. Tchau.